Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso curso, baseado no livro Síntese da Fé, essa aula é referente aos pontos 14 e 15. Como eu havia mencionado antes, essa segunda parte do curso vai ter os temas vão ter os temas compilados, né, em aulas, para a gente conseguir avançar mais rapidamente até o final. Então, a metodologia a partir de agora vai ser essa, da apresentação de slides com tópicos que sintetizam as ideias dos artigos. Então, o primeiro tema desta aula é o Espírito Santo e sua ação na Igreja. Os temas os subtemas do tema 14 são o Espírito Santo, entender um pouco mais sobre o Espírito Santo, o envio do Espírito Santo, como se deu, os efeitos, um panorama geral da teologia que está por trás disso aí, e sua ação na igreja. Bem, o Espírito Santo. Na Escritura, nós temos várias referências ao Espírito Santo de maneiras diferentes, né? Então, ele é chamado de dom, Senhor, Espírito de Deus, Espírito da Verdade, Paráclito, entre alguns outros, né? Esses daqui são os mais citados ao longo das Escrituras. Ele é dom, porque ele é dado pelo Pai e pelo Filho. E ele veio para ficar sempre entre os homens. Isso daqui faz referência à passagem de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, pela Terra, e a sua promessa de enviar o Paráclito, o nosso defensor, para que permaneça entre nós para sempre. Então, de fato, a segunda pessoa da Trindade passou pela Terra e hoje habita os céus, no seu corpo glorioso, mas enviou de lá, dessa dimensão que nós não temos acesso, o seu Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, que habita em nossos corações, que habita na igreja e que habita no mundo inteiro. E sim, ele é Deus, pois, segundo a Escritura, é Senhor e é Espírito de Deus. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia tais atributos, devemos ter certeza que se refere a Deus, porque apenas a Deus tais atributos são aplicados. Nós também temos essa consciência através do símbolo niceno-constantinopolitano, que foi justamente um compêndio dos principais pontos da fé que os primeiros padres, chamados padres da igreja, conseguiram sintetizar, por isso a palavra símbolo, e criar uma base sólida teológica da nossa fé católica, da fé na Igreja de Cristo. E através desse símbolo, que na verdade é o creio, é o credo que nós rezamos hoje, mas de uma maneira estendida, é possível ler a seguinte expressão: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Então, aqui nesse trecho, nós temos várias afirmações sobre a ação do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo, a terceira pessoa, que dá a vida. Ele também procede do Pai e do Filho. E ele, com isso, é adorado e glorificado.
adorado no sentido de que é Deus, e glorificado no sentido de que pertence à glória da Trindade. Ele falou pelos profetas. Isso significa que ele inspira a ação de pessoas escolhidas, que são os profetas. No caso concreto, os evangelistas. O Espírito falou através de tais pessoas a palavra de Deus. E alguns símbolos que são utilizados para designar o Espírito Santo: água, óleo, fogo, nuvem, imposição das mãos, pomba. Assim como existem várias formas de se referir ao Espírito Santo, também existem vários símbolos que fazem referência ao Espírito Santo numa linguagem figurativa, uma linguagem poética. O envio do Espírito Santo existe desde o princípio e está presente hoje, últimos tempos, na Igreja, que é o templo do Espírito Santo, assim como esteve presente em Cristo. Então, tanto na presença, enquanto Cristo estava presente na Terra, o Espírito Santo habitava nele, em íntima comunhão. O Espírito Santo hoje está presente na Igreja e, consequentemente, em todos os membros da Igreja, já que a Igreja é composta pelo povo, por todos nós que somos batizados. Então, o Espírito Santo habita em nós, como membros do corpo místico de Cristo. Pentecoste, missão do Espírito de anunciar e difundir o mistério da comunhão trinitária. O Pentecostes foi um evento concreto que aconteceu há 50 dias depois da ascensão do Senhor, em que ele promete o envio do Espírito para que se anuncie e difunda o mistério da comunhão trinitária. Então, no Pentecoste, que é aquele evento famoso, né, aquele evento das línguas de fogo, né, que o Espírito desceu sobre Nossa Senhora e os apóstolos como línguas de fogo, e eles passaram a falar em diversas línguas, né, eram compreendidos por pessoas na sua língua materna, que vinham de diferentes localidades e estavam presentes ali naquele local em que aconteceu esse fato. Então, ele, nesse sentido, dá a alma à Igreja e garante que os ensinamentos de Cristo continuem vivos e intactos. E aqui é um fator importantíssimo para a nossa fé e para a segurança que nós temos na Igreja. A Igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo, não é guiada pelos homens. É nesse fato que reside a promessa de Cristo que nada nesse mundo vai poder acabar com a Igreja. E é nisso que nós confiamos plenamente e ao longo do tempo nós percebemos que isso de fato é verdade. Então a Igreja Católica, apesar dos pesares, ela mantém intacta, viva, os ensinamentos de Cristo. E esse defensor, justamente o Paráclito, garante que vai continuar assim até o final dos tempos. Ele, Espírito Santo, é inseparável de Deus Filho, Jesus Cristo. E apesar de ser invisível, podemos o conhecer por meio da sua ação na Igreja em todos os tempos, guiando, dirigindo e animando a vida das comunidades.
Então, para aquelas pessoas que têm uma vivência de igreja um pouco mais profunda e têm uma vida interior um pouco mais robusta, é claro, fica palpável, ou fica patente a ação do Espírito Santo em ocasiões específicas, em pessoas específicas, em eventos específicos em que o que está acontecendo ali claramente extrapola as capacidades humanas. E assim a sua ação na igreja acontece. Ele age, portanto, na igreja por meio dos sacramentos e concede graças especiais a alguns cristãos para o bem de toda a igreja. Então, os sacramentos, que são os meios seguros de fazer a vontade de Deus, de estar na presença de Deus, que foi um dom gratuito de Jesus Cristo para a igreja, e no qual nós precisamos participar, em especial os sacramentos da Eucaristia e da reconciliação, que são os sacramentos em que podemos fazer cotidianamente. Por meio desses sacramentos, o Espírito Santo age na igreja. Então, essas são as formas ordinárias, ordinárias no sentido de seguras, de cotidianas, de pensadas, de planejadas, de previstas, pelo qual o Espírito Santo age. Contudo, ele também age de maneira especial em alguns cristãos, que ele dota de, de, de dons específicos, de capacidades extraordinárias, e suscita tais pessoas para que elas renovem o mundo de uma maneira extraordinária. Acontece com os santos, em que Deus, através do Espírito Santo, suscita, inspira, infunde no coração um desejo ardente, sobrenatural de servir a igreja ou de mudar uma realidade concreta do mundo, levando a Deus. O Espírito Santo também dá aos batizados a semelhança divina perdida pelo pecado original. Então é ele, terceira pessoa da Trindade, que santifica, que transforma, que dá a graça que foi perdida pelo pecado original através do batismo, como nós falamos, um dos sacramentos. Então ele santifica, ele edifica a igreja segundo a medida de Cristo. Cristo veio à Terra e, através dos seus ensinamentos e ações, ele colocou o sarrafo, ele elevou a temperatura espiritual, ele elevou o nível ao grau de perfeição na qual nós precisamos segui-lo, nós precisamos nos conformar. E qual a pessoa que nos leva a fazer isso, que nos santifica, é justamente o Espírito Santo. E também, pensando na igreja como um todo, isso acontece. Ele é como a alma da igreja, pois age com propriedade de alma, ou seja, ele vivifica, impulsiona, unifica. Mas ele não pode ser alma, não pode ser confundido como alma da igreja, pois não é uma só pessoa com a igreja. Então ele não pode ser confundido com igreja. A igreja, a gente vai ver na sequência, ela tem alguns atributos, mas ela não pode ser confundida com Deus. Ela é o corpo místico, ela está em função de Deus, mas ela não é Deus. O Espírito Santo também é um mestre interior que fala ao coração do homem, ensinando-o a falar com Deus, avaliando tudo no sentido da fé, orientando a ser semelhante a Cristo. Então, o movimento
de entrada no nosso interior, desenvolvimento da nossa vida interior, nossa vida de oração, nossa vida de comunhão íntima com Deus, é guiado pelo Espírito Santo. Por isso é importante que nós tenhamos sempre uma íntima conversa com o Espírito Santo. Nós peçamos a Ele a todo instante, com jaculatórias, com orações, que Ele nos suscite, nos oriente, nos indique o caminho para que trilhamos esse caminho em direção à semelhança de Cristo. Bem, agora vamos passar para o tema 15, a Igreja fundada por Cristo. A Igreja fundada por Cristo. A gente vai falar então dos pontos Cristo e a Igreja, povo de Deus, corpo de Cristo e comunhão dos santos, sacerdócio comum, diversidade de vocações na Igreja e oitavário ou oitavário pela unidade dos cristãos. Bem, falando sobre Cristo e a Igreja. Igreja, ela vem do grego eclésia, ou do hebraico também, do qual é uma palavra que se utilizou para denominar essa palavra em hebraico, que eu não consigo pronunciar, não sei hebraico, mas que quer dizer assembleia. Ambas, né, os dois termos, eles significam uma assembleia que está dirigida a um culto, está voltada para Deus, para um culto ao divino. Então, ela é fundada por Cristo, por meio de suas palavras, ações, morte, redentor e ressurreição. E ela é manifestada, a igreja se manifesta no Pentecostes. Isso, um adendo, a igreja, assim, é comum que ouçamos a expressão de que a Igreja Católica foi criada por Constantino e que, na verdade, os primeiros cristãos enfim, viviam um outro tipo de igreja, mas a realidade é que a Igreja Católica ela recebeu esse nome, né, ela foi constituída, vamos dizer assim, ela teve o seu nome oficial definido alguns séculos depois da constituição da igreja. Mas a constituição da igreja, de fato, ainda sem um nome específico, mas já constituída, já viva, ela surgiu e foi fundada por Cristo. Através da sua vida, ao longo da sua vida, ele vai criando, ele vai constituindo a sua igreja. E isso se expressa de uma maneira mais evidente, isso fica mais claro depois do Pentecostes, no Pentecostes, em que ali, com a descida do Espírito Santo, tem-se então essa espécie, né, a vinda da terceira pessoa da Trindade, que dá a alma à igreja. Então ele, vamos dizer assim, ele manifesta, ele traz luz, ele traz a existência do cotidiano à igreja. E a igreja, ela não é uma resposta humana à experiência da salvação realizada por Deus em Cristo. Mais uma vez, não é a criação da igreja não é uma resposta quase que necessária, uma assembleia humana para rememorar um fato passado, para como memória de algo que aconteceu. Ela é, de fato, uma constituição viva. Né? O Espírito Santo é a causa da presença de Cristo em sua igreja, pelos sacramentos e pela palavra.
Então, não é uma criação humana, é uma criação divina, em que nós levamos a cabo através da nossa ação. Mas, de fato, a igreja ela é constituída por Deus. Nós não temos intervenção nisso, né? Nós não fizemos essa criação. E Cristo não fundou a igreja em um momento único, né? Mas ao longo de sua vida terrena, dispondo as coisas uma depois das outras, uma depois da outra. Então, quando um exemplo, quando ele é batizado, ali ele institui ou ele dispõe a necessidade do batismo. Nas bodas de Canaã, ele abençoa, ele cria e dignifica, eleva a um patamar especial, né, um patamar sobrenatural, a união entre um homem e uma mulher. Enfim, é ali que ele institui a Eucaristia, né, ele celebra a primeira missa, enfim, tudo ao longo da sua vida ele vai criando sacramentos que vão ser esses elementos de comunhão da igreja, né, da ação da igreja, os meios pelo qual a igreja age no mundo para salvar as almas. Então, agora a igreja, povo de Deus, corpo de Cristo e comunhão dos santos, né? São três pontos importantes para a igreja, né? Então, igreja é povo de Deus, né? Então, isso daqui é uma das denominações da igreja, dos conceitos da igreja que se utiliza. Então, é comum que a gente ouça, né? Igreja, povo de Deus. O que isso quer dizer? Né? Que Deus quer salvar todos. Né? Não é uma salvação de um grupo escolhido, aqueles que foram. Não é uma predestinação nesse sentido. O chamado é para a salvação universal. Não é propriedade de uma nação, governo ou cultura. Né? Então, o povo é de Deus, não é o povo do Vaticano, não é o povo romano, não é o povo europeu, é o povo de Deus. Então, convence que o centro convinha, né, que a cidade, né, santa fosse a cidade de Deus, né, a cidade, o Vaticano, né, então a localização do da sede, né, da cátedra de Pedro ali. Mas isso não quer dizer que a igreja ela é uma manifestação da cultura romana. Não, isso nem do governo romano, nem da nação romana. Não, uma ela é para todos, né? Para todas as pessoas do mundo. Todos juntos em uma mesma missão, né? Todos nós temos a missão de voltar a Deus, né? Então a missão de salvar a nossa alma e salvar mais almas. E participamos todos das três funções de Cristo: rei, sacerdote e profeta. Então todos nós temos essa ação também, esse desígnio, essa vocação cristã. A igreja é um corpo de Cristo, é o corpo de Cristo, né? A união íntima com Cristo na Eucaristia, formando um único corpo com muitos membros. Então também esse é um outro termo que se usa para designar a igreja. Corpo de Cristo. Quando a gente fala corpo de Cristo, a gente está falando justamente nessa unidade que é feita através da Eucaristia, né? Que é justamente significa comunhão, né? Formando um único corpo de muitos membros em que Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Isso daqui é uma referência também a São Paulo, né? Que tem aquela, em uma das suas epístolas, tem aquela construção lógica e aquela analogia bonita com os membros do corpo, que cada um tem o seu papel, e que um não pode ser o outro, não pode ser confundido nem cobrado,
por outro. Então, cada um tem o seu papel no corpo místico de Cristo, né? Também um outro termo que se designa a igreja é a esposa de Cristo. Quando a gente chama a igreja de esposa de Cristo, a gente está falando sobre a distinção, a gente está marcando que Cristo e a igreja não são a mesma coisa, né? Então, isso é apesar, né, de que quando a gente fala que a igreja é um corpo de Cristo, pode levar a pessoa a pensar que seja uma coisa só, mas não, Cristo e a igreja são coisas diferentes, né? E que a igreja ela está em uma comunhão com Cristo. Inclusive, essa é a aliança, a nova aliança, a aliança de Deus com os homens. Então, é através desse casamento, dessa união entre a igreja e Cristo. E é justamente isso, na aliança de Deus com os homens, a nova aliança. E é a definitiva. A igreja também é comunhão, ou seja, é a expansão da comunhão da Santíssima Trindade com os homens. Então, é através da igreja que nós temos uma comunhão entre nós, entre o povo de Deus, né, entre os membros da igreja, que reflete a comunhão que existe dentro da Santíssima Trindade e também da comunhão que existe entre a Santíssima Trindade e os homens. A igreja também é comunhão dos santos, ou Communio Sanctorum. O que a gente quer dizer com isso, né? Então, os efeitos da gente entender a igreja como uma comunhão dos santos é que existe uma união entre aqueles chamados a unirem-se a Cristo. Então, todos nós estamos unidos espiritualmente. Todos os membros da igreja, todos os batizados estamos reunidos, estamos em comunhão. Existe nessa comunhão 3 igrejas: a igreja militante, a igreja penitente e a igreja triunfante. A igreja militante é a igreja na terra, é que milita, é que luta pela salvação. A igreja penitente é a igreja do é a igreja do purgatório, é a que está purgando, né, que está em penitência para chegar à igreja triunfante, que é a igreja que está na presença de Deus hoje. Então, a nossa é possível, né, sem sem correr risco, né, da comunicação, né, de falar com os mortos. Eu esqueci o nome dessa necromancia, que é a comunicação com os mortos, né? Sem correr risco disso acontecer, é possível que nós ajudemos uns aos outros através dos méritos que nós temos nessa terra. Então, a igreja militante é uma igreja que pode pedir pela igreja penitente. Então, é possível a gente rezar pelas almas do purgatório, é possível a gente pedir para que as almas do purgatório sejam salvas, para que elas entrem na glória de Deus. E elas esperam isso da gente, porque elas não podem fazer isso por elas mesmas, porque elas já tiveram seu julgamento particular, né? Elas já foram julgadas. Elas estão ali cumprindo a sua penitência. Elas são salvas, estão salvas, mas elas ainda estão penitentes, elas ainda precisam ser purificadas. E nós podemos intervir, nós podemos ajudar isso. E a igreja triunfante, que é a igreja que já está na presença de Deus, intervém por nós, né? Elas auxiliam a gente. Então, e é isso que a gente chama de pedir intercessão de um santo. É parte da igreja que está na presença de Deus e que, pela proximidade de Deus e em função disso, por função da comunhão dos santos, ouvirem as nossas súplicas, podem intervir para que Deus, enfim, infunda sua graça, traga auxílios específicos, especiais, ordinários. E por outro lado também, a queda de um também impacta a todos, né? Então, como a gente falou no começo,
as nossas desuniões, os nossos pecados, as nossas dissidências, elas atrasam a nossa missão de evangelização, a missão evangelizadora da igreja. Então, quando nós caímos no pecado, a gente cai por nós, mas também afetamos a toda a igreja através da nossa queda. O sacerdócio comum, agora passando para o sacerdócio. O batismo faz de todos nós, todos os batizados, reis e sacerdotes. Contudo, alguns Deus chama à dedicação exclusiva dessa missão, através do sacramento da ordem. Então aqui existe, né, uma vocação, ou seja, um chamado universal, né, ou estendido a todos aqueles que foram batizados, ao sacerdócio. Não um sacerdócio ordenado, né, não um sacerdócio exclusivo, né, mas um sacerdócio que é justamente a mediação entre Deus e os homens. Né? Então nós temos essa missão na Terra, né, de sermos governantes, né, de auxiliarmos os outros a chegar a Deus e também fazer essa mediação através da nossa oração, através do nosso exemplo, através das nossas ações. Contudo, existe alguns dentre nós que recebem uma vocação específica com uma dedicação especial a essa atividade de sacerdócio, né? E a essas pessoas e para essas pessoas existe o sacramento da ordem, que é justamente um chamado especial e uma dedicação exclusiva a essa missão sacerdotal. O sacerdócio comum, entretanto, é aquele que todos os batizados podem e devem desempenhar, continuando a missão de Cristo, por meio da mediação entre Deus e os homens. Existe nesse sacerdócio comum duas dimensões, uma dimensão ascendente, de baixo para cima, e uma descendente, de cima para baixo. A dimensão ascendente trata-se, né, constitui elevar a Deus nossas vidas. Então, essa ação, né, através da oração, através do nosso estado de espírito e temperatura interior, né, na nossa vida interior, nós elevamos nosso espírito e nossas vidas a Deus. Nós orientamos todas as nossas ações a Deus. E a dimensão descendente, ou seja, nós comunicamos os dons de Deus aos homens. Então, nós levamos a palavra de Deus aos homens. Nós trazemos aquilo que é apresentado a Deus por nós para os outros. E o reinado cristão é desempenhado através do sacrifício pessoal, né? Então, a vocação real do cristão é uma vocação de governo, é uma vocação de auxílio, de governo no sentido de auxílio aos outros, né? Para que eles possam também trilhar esse caminho para a salvação, para a glória eterna. Só que esse governo, ele não é um governo, ele é um governo específico, ele não é um governo como os outros governos humanos. Ele se desempenha, é necessário que ele desempenhe, que seja desempenhado através do sacrifício pessoal, né? Assim como Cristo, foi aquilo que Cristo quis dizer com o lava-pés, né? Justamente esse discurso que define como é o espírito de governança dos cristãos na Terra. Bem, a diversidade de vocações na igreja. Existem 3 funções da igreja na Terra, que a gente, aliás, acabou de falar. Completando, né? Nós vamos completar essas ideias. Então, profeta, né? As funções, a função de profeta. Qual é a função de profeta? Anunciar a boa nova da salvação em Cristo. Então, o profeta é aquele que comunica, não é aquele que faz, não é necessariamente aquele que faz profecias, que prevê o futuro, como, enfim, a gente
Tem exemplos na Bíblia, nas Escrituras. Cristo profetizou a queda de Jerusalém. Não é necessariamente isso. Essa função de profeta é aquele que fala a palavra de Deus, aquele que fala é a boca de Deus na terra, né, através do Espírito Santo. E assim nós temos isso, nós temos essa vocação, essa função, todos nós e a igreja, né, como membros da igreja. Segunda função, sacerdotal. Então, o que é a função sacerdotal? É tornar efetivamente presente e transmitir a vida de Cristo que salvou pelos sacramentos e pela graça. Então, o mediador, o sacerdote é aquele que media os homens com Deus. Então, nós precisamos mediar isso, né? Então, tornar efetivamente presente e transmitir a vida de Cristo. E o meio pelo qual é através dos sacramentos. A terceira função é de rei, né? Ou seja, ajudar os cristãos a cumprir a missão de levar o mundo a Deus e de crescer em santidade. Então, essa missão de governança, né? Mas uma governança, como mais uma vez reforçando através do exemplo, do sacrifício pessoal, né? Da oração, da mortificação. Então, é um tipo de reinado pelo sacrifício. Bem, falando sobre as vocações agora concretas, né? Nós temos basicamente três: os sacerdotes, os leigos e os religiosos. Falando sobre os sacerdotes, né, se diz sacerdotes ministeriais, né, e eles têm em comum o sacramento da ordem. Ou seja, quem recebe o sacramento da ordem, que faz a formação para isso, e recebe a imposição das mãos, voltando lá no início, né, um dos símbolos do Espírito Santo, justamente a imposição das mãos. O primeiro grau, é o grau pleno do sacramento da ordem, é o bispo. Então, são sucessores diretos dos apóstolos. Tá? O bispo, ele tem essa função de governo de uma maneira muito forte. Né? Ele governa toda uma região. Né? Os bispos eles governam dioceses ou arquidioceses. Né? Os arcebispos governam arquidioceses e os bispos governam dioceses. Abaixo dele, no segundo grau, são os presbíteros, que são os padres, né? Dos cotidianos. Né? Então, eles ajudam diretamente os bispos. Então, eles são auxiliares, no segundo grau do sacramento da ordem. E um terceiro grau, que é o diácono, né? Os diáconos. Existem os diáconos permanentes e os temporários. É o terceiro grau do sacramento da ordem. Então, eles auxiliam, ajudam o bispo e o presbítero. O processo, né, do sacramento da ordem começa do terceiro grau para o segundo e para o primeiro. Então, para que você se torne bispo, você primeiro precisou ser sacerdote, né, presbítero. E para você ser presbítero, você primeiro precisou ser diácono. Então, todos os sacerdotes que nós conhecemos, no processo de formação deles, nos seminários, eles recebem o sacramento da ordem, eles se tornam diáconos, né? Mas são diáconos temporários. Assim que eles concluem a sua formação, eles recebem o segundo grau do sacramento da ordem, que é o presbiterato. E aqueles que são chamados, né, e esse é um convite feito pelo Papa, né, diretamente pelo bispo, né, o bispo de Roma, né, que senta na cátedra de Pedro, ele chama alguns sacerdotes a serem bispos. E aí, quando eles recebem o bispado, eles recebem, então, mais uma vez, todas as vezes dessa, eles recebem a imposição das mãos e tem esses graus, né? E aí eles fazem parte da hierarquia da igreja.
Uma outra vocação, que é a maior parte dos membros da igreja, são os leigos, né? Talvez vocês estão ouvindo, né? Então eles têm a missão de levar o mundo a Deus a partir de dentro, né? Eles não participam da hierarquia da igreja e eles participam, contudo, eles participam com Cristo da missão santificadora, profética e real na vocação matrimonial. Isso é muito importante. Não existe vocação à solteirice. Isso é uma coisa interessante, né? Todos os leigos são chamados à vocação matrimonial. Contudo, dentro do universo dos leigos existem uma chamada especialíssima ao celibato apostólico. Eu não sei se o termo é esse, né? O celibato o celibato, algumas pessoas que são, né, vinculadas a movimentos na igreja específico, que tem essa figura essa forma de vida que é o que é o celibato, para exercer exclusivamente para que o seu potencial evangélico, anunciador da palavra, seja elevado ao grau máximo, assim como os sacerdotes. Contudo, isso não é um sacramento, e é muito importante falar. Isso não é um sacramento. O sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio são irrevogáveis. Já o celibato leigo dos leigos não é um sacramento. Ele é um chamado, ele é uma concessão da igreja ao não casamento dessas pessoas, a não união, entre outras, em função do apostolado, né? Então é exceção, mas todos os leigos são chamados ao matrimônio, essencialmente, né? E são também chamados à santidade, tal qual os clérigos e religiosos, né? Não existe essa é uma coisa que mudou no século XX, né? Com mais força no século XX. Era vivido assim no início das primeiras comunidades cristãs, no início da igreja, e que isso se perdeu ao longo do tempo, nessa noção de que todos nós somos chamados à santificação de fato, independente do nosso estado de vida, independente da nossa vocação, todos nós somos chamados à santidade, santos mesmo, né, de serem reconhecidos e chamados de santos depois da nossa morte. E com isso a gente chega aos religiosos, né? Então é uma vocação peculiar, distinta da dos leigos, porque ela constitui afastar-se das realidades seculares. Então, ao contrário dos leigos, que estão no meio do mundo, nas entranhas da sociedade, a vocação dos religiosos é justamente o oposto, é se afastar. E eles fazem, então, essa profissão de votos de castidade, né, celibato ou virgindade, fazem votos de pobreza e também de obediência, né, são os conselhos evangélicos. Eles fazem isso a um grau, grau perfeito, né, esses votos. É um tipo específico, assim, é uma vivência exclusiva, né, dessa desse concílio evangélico, né? Todos nós somos chamados a viver a castidade, a pobreza e a obediência. Isso daí é para todos. Mas os religiosos, eles levam isso a um grau máximo, né? E também, eles têm uma função, né, de recordar a todos que ninguém tem neste mundo um domicílio permanente. Então, os religiosos, eles têm eles são esse luzeiro, né, de sempre, especialmente auxiliando os leigos, né, que temos sempre essa tentação de se perder no mundo, nos afazeres, nas azáfamas do mundo, né, nessa correria, e uma tentação a se apegar às coisas temporárias. E os religiosos, eles servem como esse luzeiro,
essa lembrança de que todos nós não temos nada neste mundo, que nosso domicílio é a vida eterna, é o nosso domicílio permanente. E fechando essa aula, vamos falar um pouquinho sobre o oitavário pela unidade dos cristãos, né? O Senhor ele confiou todos os bens da nova aliança só ao colégio apostólico, cuja cabeça é Pedro. Isso é importante. Os bens da nova aliança, ou seja, justamente essa união entre a igreja e Cristo, né? Isso daí, esse depósito, essa fortuna, né? Essa riqueza está na posse do colégio apostólico, né? Que no fundo é a igreja. E a gente sabe disso porque é a cabeça da igreja, Pedro, né? Então, Cristo deu unidade à igreja que subsiste na igreja católica e permanece inalterável apesar das desuniões que atrasam a evangelização. Então, ao longo dos anos, né, existem desuniões, né, que podem ser cismáticas ou não, né, podem ser um rompimento definitivo ou não, ou pode ser uma desunião interna ali, alguma desordem interna, mas isso não afeta a unidade da igreja. Ela sempre vai se manter unida, una, católica e apostólica. Os membros nascidos em estado de separação, e isso é muito interessante, né? Eles não são considerados heréticos ou cismáticos e recebem a graça através do batismo em suas próprias comunidades. Por isso são considerados cristãos e possuem certa comunhão com a Igreja Católica. Isso é muito interessante, né? Então a Igreja ela reconhece o batismo de inúmeras denominações cristãs, né? Aquelas denominações é, que têm uma união, uma comunhão mínima com a Igreja Católica, né? Que professam a fé na Trindade, né? Que professam a fé naquilo que é o mais íntimo ali, né? Trindade. Então existem algumas igrejas que se dizem católicas, que se dizem cristãs, mas na verdade não são, né? São, por exemplo, os Mormons, né? Eles, apesar de se reconhecerem como cristãos, eles não acreditam na Trindade. Testemunhos de Jeová também não acreditam na Trindade. Então, a ideia de Cristo, né, eles têm uma ideia de Cristo equivocada nesse sentido. Então, não podem ser consideradas. A igreja não consegue reconhecer o batismo nessas comunidades como válidos, né? Contudo, aquelas denominações que têm esse núcleo em comum, né, a igreja reconhece o batismo, né, e reconhece como cristãos. E o oitavário, né, o que é o oitavário? São 8 dias de oração pela unidade dos cristãos, que nasceu nos Estados Unidos em 1908 por um senhor chamado Paul Watson, que era de uma denominação cristã e foi convertido à Igreja Católica. Então ele deu origem a essa devoção, a essa prática, e a Igreja Católica acabou acolhendo isso daí e tornando isso parte, né, de um movimento ecumênico, que é justamente esse movimento que busca realizar o desejo do Senhor, o desejo aqui do Senhor, para que haja uma unidade visível entre os cristãos, né? Então é o desejo de Cristo, né, que os cristãos sejam todos unidos visivelmente. Então existem essas orações para que esses movimentos, né, essas comunidades que se afastaram, que romperam com a igreja, voltem à plena comunhão. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação mais concisa, mais tópica, e é isso. Eu
Eu aguardo vocês na nossa conversa ao vivo. Tá ok? Muito obrigado.